Muito boa noite, senador Canedo e todo o estado de Goiás. Nós estamos agora com o nosso programa Alô Canedo. Hoje nós recebemos uma pessoa especial, que é o nosso gerente de operações da Defesa Civil de Senador Canedo, Adriano Barcelos. Vamos falar um pouco das ações que a Defesa Civil tem desenvolvido lá em Senador Canedo e de projetos futuros. Você vai acompanhar conosco aqui na nossa live. Compartilhe o nosso link, esteja ligadinho conosco. Já já nós voltamos. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos e estamos com o nosso programa Alô Canedo. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Alô TV Brasil o gerente de operações da Defesa Civil Municipal de Senador Canedo, Adriano Barcelos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Adriano. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui para falar um pouco das ações que a Defesa Civil tem desenvolvido aí em Senador Canedo. E para começar, Adriano, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não conhece, quem é Adriano Barcelos. Perfeitamente. Adriano Barcelos, não tive a felicidade de nascer em Senador Canedo, mas cheguei na cidade com 4 anos de idade. Então, há 43 anos moro no município de Senador Canedo. Tive a oportunidade, na minha juventude, trabalhar na prefeitura num programa chamado PROAS, que era um programa como o ProJovem de Goiânia, que admitia jovens aprendizes. Naquela ocasião, trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde, com 14 anos de idade, onde assessorei o então, à época, Dr. Roberto Santos Amorim, que era um capitão da Polícia Militar naquele tempo e que era médico da Rede Municipal de Saúde. E eu assessorei na criação de uma equipe que fazia o levantamento dos primeiros servidores do município que estavam se aposentando naquela ocasião. Daí nós criamos a Junta Médica do município de Senador Canedo, eu como auxiliar administrativo à época, buscamos informações em Goiânia, e foi aí que começou o meu trabalho, meu serviço público. Filho de pessoas humildes do nosso município, o senhor Sérgio, dona Sueli. Hoje sou casado com a Gabriela e temos uma filhinha de 9 meses, a Giovana. Posteriormente, ao longo dessa carreira, eu tive a oportunidade também de ser professor no município de Senador Canedo, no ensino médio, quando então no Colégio Pedro Xavier Teixeira, que hoje é um colégio militar. À época, trabalhei lá por 12 anos como professor das disciplinas de Química, Matemática e Física. E foi uma época maravilhosa, onde fiz muitas amizades. Inclusive, boa parte dos professores do município hoje, que são os mais antigos da cidade, foram meus alunos, né, no curso de magistério, onde ministrei os 3 últimos anos do magistério na nossa cidade. Posteriormente, fui aprovado no concurso público, sou fiscal da AMA de Senador Canedo e desde 2021 fui convidado pelo nosso prefeito Fernando Peloso a coordenar a Defesa Civil do município de Senador Canedo. Então, Pérez, eu tenho muita satisfação e alegria, Fabrício Pérez, de poder ter contribuído com o nosso município, ser alguém que Deus tem dado oportunidades, né, desde inicialmente na criação lá da Junta Médica de Senador Canedo, depois na AMA fui o primeiro fiscal que chegou na AMA de Senador Canedo. A gente tem grandes contribuições lá para o que temos hoje na nossa AMA e agora contribuindo com a nossa Defesa Civil Municipal, que muito nos honra. Bom, uma história muito importante, uma história que realmente relata uma contribuição
valorosa para o município de Senador Canedo, que hoje abrange uma população de mais de 170 mil habitantes, né, e com a Defesa Civil atuante. Para quem ainda não conhece essas ações, Adriano, o que é a Defesa Civil Municipal hoje, como que ela surgiu, né, como que foi criada a Defesa Civil dentro de Senador Canedo, que nós sabemos que tem a Defesa Civil Estadual e você hoje está como gerente de operações da Defesa Civil Municipal. Sim. A defesa civil, a gente diz que ela não é um órgão, ela é um sistema, onde nós somos responsáveis pela coordenação das ações, especialmente de prevenção de acidentes e desastres no nosso município. Então, a Defesa Civil Municipal, ela trabalha na articulação com os órgãos da prefeitura e outras entidades para que a gente estabeleça no município a segurança necessária para que a gente não tenha acidentes e desastres. Em Senador Canedo, havia uma lei que instituiu a primeira Defesa Civil no município no ano de 2006, mas somente a partir de 2021, com os cuidados do prefeito Fernando Peloso, foi possível instituir uma defesa civil atuante, onde nós passamos a ter uma equipe e desde então temos trabalhado no planejamento de ações para o nosso município, especialmente nas ações de prevenção para que não aconteçam catástrofes, acidentes tecnológicos, desastres na nossa cidade, mas como esses desastres, esses acidentes, naturalmente podem ocorrer, nós temos outros processos, como a mitigação, que é a diminuição dos possíveis danos causados por possíveis desastres, o treinamento, que é a capacitação da comunidade, a capacitação dos órgãos públicos, para que a gente esteja todos preparados para uma situação de emergência. Na resposta, nós somos aqueles que auxiliam, por exemplo, agora estamos no período de estiagem, onde acontecem as queimadas, nós somos o órgão que assessora, auxilia e dá apoio ao Corpo de Bombeiros no enfrentamento às situações de emergência com incêndios e queimadas e, caso haja a intercorrência de algum acidente, nós somos o departamento da prefeitura responsável por articular para que haja a reconstrução daquele cenário, daquela localidade. Então, nós trabalhamos todos esses aspectos, lembrando que nós somos um ponto-chave de conexão com outros órgãos da prefeitura. Por isso que a gente diz que somos um sistema, porque nós não somos só um departamento, nós somos toda a prefeitura, com o apoio de todos os secretários, de todos os departamentos da nossa municipalidade, para atender e auxiliar o município nas situações de emergência. Isso é a Defesa Civil. Em Senador Canedo, diga-se de passagem, isso tem funcionado muito bem, Fabrício. A gente tem conseguido criar esse sistema com articulação entre todos os órgãos e o pronto atendimento pelos secretários do município e pelas outras entidades, como o PAN, como as entidades, as empresas que participam na nossa cidade, todos nós estamos unidos para trazer segurança para o nosso município. Bom, muito bem. Eu imagino que seja, várias as demandas, Adriano, que a Defesa Civil Municipal hoje, ela atende dentro de Senador Canedo. Mas quais seriam hoje as principais demandas, as principais, ações que a Defesa Civil desenvolve ou numa situação que nós chamamos de ocorrência, que a população deverá acionar a Defesa Civil, em que momentos, né, em que ações deverá acionar a Defesa Civil e como esse acionamento funciona, através de telefone, de WhatsApp, como que é feito? Sim, muito bem. A defesa civil, o nosso foco são situações de grande porte. Então, nós residimos em um município que é um município que possui o maior polo petroquímico da região centro-oeste, algo extremamente importante. Nós somos também o município que possui a maior carga de incêndio da região centro-oeste. São informações que trazem para nós a complexidade do que é o nosso município, né? E de tal sorte que os riscos de acidentes são bastante grandes na nossa cidade. Bom, tudo isso advindo de quê? Do progresso que nós temos no nosso município, dos recursos vindos através do ICMS pago por essas empresas. Então, nós temos muitas coisas positivas diante desse crescimento, dessa grandeza que é Senador Canedo, por ser esse polo petroquímico, por ter 9 polos industriais,
por sermos uma cidade grande. Entretanto, tudo isso traz também os riscos consigo. E é nesse trabalho que a Defesa Civil foca mais. Nós estamos preocupados com as situações de grande porte que podem acontecer no município. Ao lado disso, né, também fazemos o trabalho em situações menores, por exemplo, o risco de uma árvore que pode cair. Nós temos no município a AMA, a Agência do Meio Ambiente do município, que é responsável por essas questões, mas, por exemplo, uma árvore que está em situação de iminente risco de queda, está rachada, ela vai cair. Se alguém não fizer algo, ela pode cair sobre uma residência, ela pode cair na calçada e machucar um pedestre, ou pode cair sobre a via e acabar por prejudicar ou causar um acidente maior. Então, a Defesa Civil é acionada numa situação como essa. Lembrando que, nas situações em que há o risco iminente de que essa árvore caia, se não for nessa situação que exige uma emergência, uma atitude rápida, qualquer outra situação com árvore deve ser acionada a AMA, que é o órgão competente para lidar com isso. Aí tem todo um trâmite processual que leva um certo tempo, por essa razão a Defesa Civil age nas situações de emergência. Temos também outras situações, como residências, imóveis, que apresentam rachaduras, que apresentam trincas, que por alguma razão, provavelmente em função de alguns usos inadequados de técnicas de construção, aquela casa recém-comprada por uma pessoa, por um cidadão, ela está apresentando algumas patologias. E essa pessoa precisa acionar a justiça para que os seus direitos sejam assegurados. Geralmente, a justiça solicita um parecer da Defesa Civil, um relatório da Defesa Civil. Então, essas situações, geralmente casas compradas em condomínios ou compradas em situação em que a pessoa teve ali um incentivo financeiro com a Caixa Econômica Federal ou qualquer coisa assim, e a pessoa precisa acionar juridicamente. Fabrício, não se enquadra nisso os casos em que a pessoa é a proprietária da casa, foi ela quem construiu. Não adianta chamar a Defesa Civil, porque nessa situação, literalmente, ela é a responsável por a casa estar naquela condição. Então, aí sim, ela precisa contratar um engenheiro ou um técnico habilitado que vai apresentar para ela o que deve ser feito para mitigar os riscos de acidente com aquela residência. A Defesa Civil entra em situações maiores, especialmente naquelas em que o proprietário ele comprou essa residência de alguém e agora ele precisa acionar a justiça. E um relatório da Defesa Civil vai demonstrar que há, sim, riscos naquela residência. Bom, muito bem. Nessas tratativas de defesa civil, você que não conhece está tendo essa oportunidade aqui no nosso programa Alô Canedo de conhecer um pouco mais do que é e do que faz a Defesa Civil Municipal lá de Senador Canedo. Nós vamos por um breve intervalo comercial e eu te convido a compartilhar o nosso link. Continue ligadinho conosco aí nas redes sociais da Alô TV Brasil. Nós voltamos já já. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos com mais um bloco aqui do nosso programa Alô Canedo e hoje nós estamos entrevistando o gerente de operações da Defesa Civil Municipal de Senador Canedo, Adriano Barcelos.
Falávamos agora de um pouco das ações, Adriano, do que aquilo que a Defesa Civil atua lá dentro de Senador Canedo. Mas como que funciona o acionamento da Defesa Civil? O cidadão está com uma situação de emergência, precisa ali de um atendimento da Defesa Civil, como que ele vai acionar a Defesa Civil? Existe um telefone, como que é esse contato? Sim. Hoje o nosso município ele é provido de um sistema bastante interessante, que é o sistema Conecta Canedo, né? E através desse sistema, as pessoas podem acionar não só a Defesa Civil, como todos os órgãos da prefeitura, pelo telefone 3275-3000. Esse é o telefone, 3275-3000. Por meio desse telefone, as pessoas podem acionar a Defesa Civil e todos os órgãos do município, inclusive com o uso de WhatsApp e tal. Tudo isso pode ser utilizado. Nossos atendimentos, eles acontecem também presencialmente. As pessoas podem nos procurar lá na Defesa Civil e nós estamos à disposição para atender a comunidade. Certo, e a Defesa Civil hoje, ela está alocada aonde? Para o caso do cidadão precisar ir até a base da Defesa Civil para fazer esse acionamento. Sim, estamos ainda no prédio, no Cefac, antiga prefeitura de Senador Canedo, né? Nós estamos momentaneamente ainda lá, mas o prefeito já nos auxiliou com o apoio da Codego, que é o órgão do Estado responsável pelos polos industriais que estão em Senador Canedo, e nós vamos para uma nova sede que fica ali em frente à rotatória do Morada do Morro, no Distrito Industrial do Senador Canedo, onde estava a delegacia de homicídios, né? Ali ao lado também da delegacia da mulher. Então, nós vamos para uma região bem central, onde nós vamos ser facilmente acessados por toda a comunidade. Isso traz, inclusive, um implemento maior para as nossas ações, a possibilidade de termos um contato maior com a comunidade. E muito em breve, né, acho que no máximo em 2 semanas, nós possivelmente já estaremos na nova sede, que convidamos a todos, toda a comunidade, para participar, estar lá conosco, nos visitar, conhecer o trabalho da Defesa Civil ali, dentro mesmo, né, da estrutura, serão muito bem-vindos. Maravilha, então está aí uma novidade para você que ainda não sabe, a Defesa Civil está de mudança para uma base nova, né, com uma localidade melhor, um melhor acesso para toda a população, para que possa ali visitar pessoalmente a sede da Defesa Civil Municipal. E todos esses trabalhos você vai acompanhar através das redes sociais da Prefeitura de Senador Canedo. Adriano, como toda secretaria, provavelmente a Defesa Civil também desenvolve ações e projetos importantes e que são de relevância para a população. Hoje a Defesa Civil desenvolve quais projetos que são importantes para a população ter ciência deles? Sim, Fabrício, nós de fato temos vários projetos, vou tentar me lembrar de todos aqui. Bom, eu mencionaria o primeiro deles, que é um projeto bastante importante que se chama Defesa Civil na Escola. Nesse projeto, nós trabalhamos com as crianças do município, onde nós realizamos palestras e também alguns treinamentos com aquela comunidade escolar para situações de risco de emergência, onde haveria a necessidade de evacuação daquele prédio. Então vejam a importância e a grandeza desse trabalho junto aos nossos alunos do ensino fundamental nas escolas municipais. Nós, recentemente foi aprovada uma lei, né, pelo então vereador à época, o vereador de Mel, aprovou uma lei na Câmara Municipal, onde o projeto Defesa Civil na Escola passou a ser uma lei municipal e agora a gente tem um amparo legal para realizar o projeto junto à Secretaria Municipal de Educação, a quem agradecemos a professora Hélida, nossa secretária de Educação, que tem nos apoiado nesse projeto. É um projeto extremamente interessante porque nós desenvolvemos esse projeto de forma única aqui, que nós, pelo que conhecemos no estado de Goiás, esse é o único município, Senador Canedo, é o único município que desenvolve o projeto Defesa Civil na Escola, né, com essa conscientização das crianças. Esse projeto é bastante interessante porque ele inclusive teve um desdobramento. Nós fazendo esses treinamentos, essa capacitação com as crianças para que evadissem a escola numa situação de emergência, como por exemplo o incêndio de um caminhão de combustível nas proximidades da escola, ou um incêndio talvez até dentro do próprio prédio da escola, né, treinando essas crianças e os professores e todos os colaboradores da escola de como evacuar aquele ambiente com segurança, com calma, para que todos possam sair sem nenhum problema. Nós pensamos também na situação dos ataques, né, que infelizmente já tivemos alguns aí pelo Brasil e no mundo,
com pessoas entrando armadas dentro da escola e alvejando alunos, e percebemos que há uma situação aí. Essas situações de ataque, a forma de reação da comunidade escolar não seria de sair do prédio, mas sim a de se esconderem nas salas de aula. Então vimos que havia uma ambiguidade. E aí nós provocamos o Estado solicitando que fosse elaborado um protocolo de ações, onde fosse possível identificar qual é a situação que estamos vivenciando e, diante disso, com uma forma de protocolo, um regimento onde todos tenham conhecimento, saber como proceder em cada uma delas. Então, o senador Canedo está contribuindo com o Estado de Goiás para a criação de um protocolo para situações de emergência nas escolas, o que muito nos honra, né, essa possibilidade de estarmos juntos com a Polícia Militar e a Defesa Civil do Estado, colaborando na criação desse protocolo. Além do projeto de Defesa Civil na Escola, nós temos também o projeto Pluviômetro. É um projeto muito interessante, onde, em parceria com o CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás, nós conseguimos com eles a disposição de 3 pluviômetros, que são equipamentos que medem a quantidade de chuvas que caem no município. Esses equipamentos, eles estão em extremidades diferentes da nossa cidade, né? Um lá no setor Laranjeiras, lá na escola Abdon, e outro na outra região, em outra extremidade, lá no setor Morada do Sol, na escola Clarinda. E veja que essas duas possibilidades podem nos indicar quanto choveu em áreas diferentes do município. Mas o mais importante nisso, além do registro que nós estamos criando ao longo dos anos, né, onde isso vai ser utilizado como forma, inclusive, de consciência do quanto chove no nosso município, e em cada região especificamente, nós fazemos uso dele de forma pedagógica. As escolas fazem uso desses equipamentos para levarem os seus alunos para conhecerem o equipamento, para estudarem um pouco mais sobre geografia, sabendo sobre índice pluviométrico, índice de chuva, alagamentos, e tudo isso a gente pode contextualizar com a realidade dos alunos. Então é um projeto extraordinário, onde as escolas têm vivenciado com esses equipamentos, as crianças conhecendo, colocando a mão neles, sabendo como isso funciona e, acima de tudo, aprendendo da melhor forma, que é fazendo, né? Nós também, além dos nossos projetos, nós também contribuímos com outros projetos que são demandados no município, né? Como, por exemplo, o projeto Rede Segura, que é uma iniciativa do Ministério Público, onde, percebendo as situações de risco, com os fios de telecomunicações, os cabos, né, fios de internet que ficam, às vezes, obsoletos e caem na pista ou caem na calçada, causam acidentes. Nós provocamos o Ministério Público e foi criada uma comissão, um projeto chamado Projeto Rede Segura, nos moldes do projeto desenvolvido também em Goiânia, onde as empresas de telefonia começaram a fazer a limpeza desses cabos. É importante ressaltar, Fabrício, que esse é um trabalho onde a prefeitura colabora, ela entra como colaboradora, não é a prefeitura quem desenvolve o projeto. Ela dá todo o subsídio, a infraestrutura para que o Ministério Público, junto com as empresas e com a concessionária de energia elétrica, que é a proprietária e concessionária dos postes de energia, dos quais as empresas de telefonia pagam para usar. Então, a Equatorial, hoje em dia Equatorial, ela também faz parte desse projeto e nos auxilia. A Defesa Civil é aquela que coordena o processo operacional, ajudando que as empresas façam a limpeza. O projeto Mas existe uma regulamentação desses cabos, então. Existe algo que regulamenta, quer dizer, a Equatorial hoje é a regulamentadora disso? Existe uma lei municipal? Como que é feito? Então, existem as normas, né, que dentro do próprio contrato da Equatorial, ela tem a exigência, a responsabilidade legal de fazer as exigências de adequação das empresas. Então, podemos dizer que, em primeiro lugar, quem tem responsabilidade sobre esses cabos, inclusive os de internet, é a Equatorial, porque compete a ela fiscalizar a adequação desses cabos e o uso correto deles, uma vez que ela é a concessionária, ela é a proprietária dos postes que são alugados pelos
pelas empresas de telecomunicação para colocarem seus cabos, então a Equatorial é aquela que deve regulamentar isso. Existem as regulamentações dentro do próprio contrato dela com as empresas. A partir daí, recentemente, o vereador Marcos Lopes criou uma lei municipal, né, com o apoio de todos os vereadores da Câmara, onde, a partir daí, se estabeleceu que a prefeitura vai fiscalizar a instalação desses cabos e a forma que esses cabos estão sendo colocados. É uma lei que foi recentemente aprovada, então está em adequação, leva um certo tempo para que isso seja feito operacionalmente, mas que ela vai contribuir bastante, porque agora o município tem condições legais de exigir que a Equatorial faça essa fiscalização dos cabos. Certo. Você está acompanhando conosco aqui umas das ações, os projetos que a Defesa Civil Municipal tem desenvolvido aí em Senador Canedo. E com certeza você pode observar ao longo dos anos essa atuação massiva da Defesa Civil em algumas atuações importantes que trouxeram resultados positivos para Senador Canedo. Agora, dentre esses projetos também, Adriano, tem a implantação das NUPIDEX, não é isso? Está sendo realizado por vocês também lá. Sim. Então, os NUPIDEX são os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. O que são eles? Eles são as comunidades treinadas. A Defesa Civil faz o mapeamento das áreas de risco e as situações de risco na cidade. E o NUPIDEC é um dos dispositivos legais utilizados pela Defesa Civil em âmbito nacional, né, isso é previsto na Política Nacional de Defesa Civil, onde a gente pode implementar comunidades específicas em áreas específicas, que levantamos como sendo áreas sensíveis ou áreas de risco, e damos o treinamento para essa comunidade. Um exemplo disso é a Vila São João. Nós, no início do ano 2021, em fevereiro de 2021, nós tivemos uma inundação muito expressiva lá, onde muitas famílias ficaram, inclusive, desalojadas, se abrigando ali no Cenei Sinhazinha. Foi uma situação bastante difícil, estávamos começando a Defesa Civil, o prefeito Fernando Peloso estava iniciando ainda o seu mandato, então foi uma situação onde a gente percebeu a vulnerabilidade daquelas famílias naquele local. A partir daí, nós implementamos lá um núcleo, que é um contato direto que temos com aquela comunidade, conversamos com eles hoje para acompanhar o nível da água do córrego. À medida que está chovendo, a gente está em constante contato com eles e eles nos informando qual a situação. Tem muita água aqui, então a gente já acende um alerta e começa a se preparar caso haja necessidade de evacuar essas famílias daquele local, onde levar, como fazer, como proceder essa logística. É importante ressaltar que a Avenida Minas Gerais, bem ao lado desse local, desse ponto que nós estamos falando, onde aconteceram as inundações, no ano de 2021, historicamente era uma avenida que alagava, as residências ficavam com água até a altura dos joelhos. Vários vídeos nós tínhamos à época e trabalhando junto com a Secretaria de Infraestrutura, foram feitos os remanejos adequados, inclusive as ações específicas na rodovia GO 403, que desaguava toda a água das chuvas para a Avenida Minas Gerais. E a partir de 2022 nós não tivemos mais esses episódios de alagamento naquele local. Então, sim, os NUPIDEX, eles vêm para contribuir com isso. Qual a outra situação agora? Nós estamos implementando e implantando os NUPIDEX nos polos industriais. Das NUPIDEX industriais, Adriano, eu queria inclusive que você mencionasse para nós a respeito do incêndio que teve no polo industrial, que teve aí uma cobertura muito grande da imprensa, inclusive nós cobrimos parte disso. Mas nós vamos para o intervalo comercial agora. Eu quero convidar você a ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Já já nós voltamos sobre esse assunto. Você vai falar para nós quais foram as atuações da Defesa Civil neste momento lá do incêndio no polo industrial em Senador Canedo. Já já nós voltamos. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades.
É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos com o nosso programa Alô Canedo, aqui na Alô TV Brasil. Quero te agradecer, você que está nos acompanhando aí. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso gerente de operações da Defesa Civil de Senador Canedo, Adriano Barcelos. E aí, falando dos projetos, das ações, foi mencionada aqui a questão das NUPIDEX, Adriano, nos polos industriais. E aí eu gostaria que você explanasse para nós, por exemplo, um evento recente que aconteceu, que teve uma grande cobertura da imprensa local, a respeito do incêndio no polo industrial. Por exemplo, quais foram as ações da Defesa Civil naquele momento, né, e o que a Defesa Civil atua num momento como este incêndio? Sim. Pois é, essa foi uma demonstração, apesar de ser uma situação muito ruim que nós vivenciamos, né, todos juntos, né, o empresário, toda a prefeitura, porque contribuiu e participou, mas foi uma oportunidade para nós vermos que estamos no caminho certo. Ao acontecer o acidente, todos os órgãos da prefeitura foram mobilizados a partir da Defesa Civil Municipal. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência imediatamente e nós disparamos o convite para os vários órgãos que poderiam contribuir, né. Ressalte-se aí a participação efetiva da SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, que ajudou sobremaneira no trânsito. A Polícia Militar, né, foi acionada e esteve lá conosco, nos auxiliando, inclusive, para manter os curiosos afastados. A Guarda Municipal também esteve lá. O nosso próprio secretário de Segurança Pública, Paulinho Clay, né, Paulinho da Vargem Bonita, esteve pessoalmente lá, nos auxiliando, nos assessorando. A CEINFRA nos auxiliou com uma quantidade imensa, não me recordo agora se 400.000. Foram mais de 700 mil litros, Ao né, que a todo. imprensa notificou aí. Exato, ao todo foi utilizado tudo isso, mas só da prefeitura aí a quantidade foi gigantesca, especialmente com o apoio da CEINFRA, que mandou seus caminhões e água, e também da SANESC, né, que auxiliou imediatamente também enviando caminhões carregados de água, uma vez que o Corpo de Bombeiros sozinho ali naquele momento não teria condições técnicas de conseguir combater o incêndio e naquele momento resfriar 2 vasos de gás, GLP, que estavam ali ao lado do incêndio, que causavam um grande risco de explosão, e esses vasos foram resfriados com o uso da água e dos caminhões-tanque do nosso município. Então nós vimos ali também a AMA, que chegou imediatamente e deu esse apoio, né, tentar aqui não esquecer nenhum outro órgão, mas foram vários, estiveram lá, participaram efetivamente dessa ação, demonstrando inclusive a união que existe nesse sistema que a gente tem implantado ao longo do tempo, né. O presidente do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, que é uma união entre as empresas, do município, estava lá, o próprio presidente Fábio esteve conosco pessoalmente lá, né. O comandante do nosso Corpo de Bombeiros, o coronel Charles Xavier, esteve pessoalmente, inclusive na zona quente, que a gente chama, que é lá dentro do fogo, combatendo o incêndio, né. O que demonstrou para a gente, Fabrício, que hoje nós temos de fato um sistema implementado, onde funciona muito bem. E o que é a função da Defesa Civil dentro disso? É acionar as forças que precisam. Então, assim, para a gente entender a sistemática de um incêndio, por exemplo, a pessoa, o cidadão, vai ligar no 193 para acionar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é acionado e vai nos informar se aquela situação é tranquilo para eles resolverem com tranquilidade sozinhos ou se vão precisar de apoio da prefeitura. Isso é feito por intermédio da Defesa Civil. Então, o Corpo de Bombeiros aciona a Defesa Civil e fala: "Ó, estou precisando aqui de uma máquina pá carregadeira". Então, imediatamente a gente aciona a CEINFRA ou a Secretaria de Agricultura, que são todos parceiros, e eles imediatamente auxiliam enviando essa máquina para lá. Como aconteceu, precisava da água, então a gente ligou lá para o Marcelo, secretário Marcelo da Infraestrutura, e imediatamente ele já disponibilizou. Era uma fila de caminhões da prefeitura ali com água para abastecer o Corpo de Bombeiros e para ajudar, inclusive, no combate direto com os caminhões que tinham
em seu escopo lá, os caminhões que possuíam a bomba que era capaz de jogar água, né? Que eles chamam de canhão. Então, assim, esse sistema hoje funciona muito bem. O NUPDEC, 2 dias, aliás, 1 dia antes, nós tínhamos feito uma reunião com os empresários de lá, exatamente para tratar do NUPDEC, da implantação desse núcleo de força da Defesa Civil com todos os órgãos e os empresários, para a gente realizar ações preventivas. E a gente já precisou usar no dia seguinte toda essa estrutura para uma ação de resposta, atendendo ao Corpo de Bombeiros e atendendo aquela ocorrência que foi uma ocorrência de grande vulto, né? Assim, os prejuízos financeiros foram muito grandes, mas graças a Deus, é exatamente esse o nosso foco, não houve a perda de uma vida e todos, inclusive, que trabalharam naquela situação ali, enfrentando aquelas chamas, todos voltaram para suas casas, voltaram para suas famílias. Bom, isso mais do que demonstra a necessidade e a importância da implantação dessas NUPDECs, né, em áreas de monitoramento, como áreas de risco, e nos próprios polos industriais. Então, eu acredito que essas ações da Defesa Civil, ela trará um resultado positivo para a comunidade, não só ali nas indústrias, mas para a comunidade como um todo, a população do Senador Canedo. Você já deu um spoiler para nós, né, mas quais são as novidades que nós podemos esperar dentro da Defesa Civil? O que a Defesa Civil está planejando para o futuro de Senador Canedo? Nós sabemos que várias ações foram desenvolvidas, desde o início da Defesa Civil, então sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? O que nós podemos esperar da Defesa Civil daqui em diante? Certo, Fabrício Pérez. Nós, com o apoio, né, que tem sido dado pelo nosso prefeito Fernando Peloso, que apoia incondicionalmente, a nossa primeira-dama Simone Assis, por ser a secretária da assistência social, ela tem desenvolvido um papel extremamente importante na Defesa Civil, que é o de nos auxiliar com o apoio às comunidades. Veja só como é a sistemática de um desastre. Quando a gente chega num ambiente de desastre, e aí a gente pensa em desastre, a gente tem assistido alguns muito grandes lá no sul, mas eu quero que as pessoas comecem a pensar no desastre, muitas vezes é um desastre individual. Às vezes, o risco de desabamento de uma residência ou uma casa que foi alagada, talvez não seja um desastre para todo mundo, mas para aquela família afetada é um desastre. E em muitas situações essa família não tem condições financeiras ou quaisquer outras de ela conseguir superar aquela situação sozinha. Daí entra a assistência social através daquela equipe maravilhosa que tem lá em Senador Canedo, que auxilia, dá apoio e faz com que a Defesa Civil possa ajudar, auxiliar aquela família no momento do desastre. Os auxílios que são dados são tais como, por exemplo, o aluguel social, né, onde a equipe da SEMASC, da assistência social, retira aquela família através da Defesa Civil daquele momento, daquele local que é insalubre, é um risco, a casa está inundada ou está desabando, e leva essa família para uma outra residência segura, paga pela prefeitura, né, por meio de um aluguel social. Além dessa modalidade, caso haja necessidade extrema também, a Secretaria de Assistência Social, através da assistente social, ela vai fazer o levantamento, verificar que aquela família não possui uma rede de apoio, então nós vamos buscar um abrigo para essa família. Enfim, a assistência social, e aí nós precisamos agradecer a primeira-dama Simone Assis por esse apoio extraordinário que ela tem nos dado, é uma chave incondicional e extremamente importante nas ações de defesa civil, nas situações de desastre. E nós queremos agradecer aqui ao prefeito e à primeira-dama por estarem conosco, vestindo o colete de defesa civil e abraçando essas situações. Essas são situações, Fabrício, que a gente prevê que nós vamos criar novos projetos. A nossa ideia é assim, a cada vez que um projeto dá certo e ele está andando bem, a gente cria um novo. Agora, por exemplo, nós percebemos os riscos dos acidentes que têm acontecido com engasgamentos, os acidentes que têm acontecido com infartos, né, com situações onde as pessoas precisam saber como proceder e geralmente não sabem. Para isso, nós queremos já, para o início do próximo ano, nós vamos trabalhar com uma capacitação nas escolas, nos ambientes de trabalho,
ensinando as pessoas a como proceder numa situação, por exemplo, de engasgamento. A pessoa engasgou na sua frente. Não sei se todos que nos assistem têm esse pânico, mas eu, até conhecer as técnicas, por muitos anos tive. Eu tinha medo que alguém engasgasse na minha frente e eu não soubesse o que fazer. Então, nós queremos implementar no nosso município, a começar pelos órgãos públicos, pelas escolas municipais, um treinamento massivo com a comunidade de como proceder em situações de emergência, com engasgamento. Se eu precisar fazer ali a pessoa, por alguma razão, ela tem um mal súbito ali e a pessoa não consegue respirar, como agir, o que fazer? Tem uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, como eu devo proceder? Massagem cardíaca, como fazer? É um projeto grandioso, é um projeto que não será fácil, mas a nossa vida aqui em Senador Canedo, nos trabalhos que a gente desenvolve, nunca nada foi fácil e Deus tem nos honrado. Sempre digo para nossa equipe, né, Fabrício? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E tem dado certo, Deus tem nos honrado e Senador Canedo tem estado cada dia mais protegida através da defesa civil que temos implementado na nossa cidade. Bom, maravilha. Quero agradecer você aí que esteve acompanhando o nosso programa de hoje. Aqui na oportunidade nós entrevistamos aqui o nosso gerente de operações da Defesa Civil Municipal de Senador Canedo, Adriano Barcelos. Para encerrar, Adriano, gostaria que você deixasse aí a sua rede social, a rede social da Defesa Civil, para que toda a comunidade possa acompanhar tudo que tem desenvolvido a Defesa Civil Municipal. Fabrício, te agradeço, né? E acho que todos sabem, o Fabrício também é um agente de proteção e defesa civil, é coordenador de uma das áreas muito importantes dentro do nosso Departamento de Defesa Civil, um grande guerreiro, uma pessoa que tem nos ajudado muito. Parabéns pelo seu trabalho e através de você eu parabenizo a toda a nossa equipe por ter nos ajudado muito. As nossas redes sociais, né? A minha, adriano.barcelos no Instagram, e estou sempre à disposição para atender a comunidade. E a da Prefeitura Municipal, né, que é lá no Instagram também, podem pesquisar pela Prefeitura Municipal de Senador Canedo. Nós temos trabalhado e feito o melhor no nosso município e quero agradecer ao Leno Silva, durante companheiro de muitos anos, que sempre apoiou todos os trabalhos que a gente desenvolve na cidade. Senador Canedo está mais protegida e nós convidamos a população para participar com a gente dessa iniciativa de lutarmos para que nós sejamos uma cidade cada vez mais segura. A gente tem um jargão na Defesa Civil que diz: Defesa Civil somos todos nós, e de fato somos todos nós, porque compete a todos o cuidado consigo e com a comunidade ao seu redor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Adriano Barcelos. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa Alô Canedo. Fica ligadinho nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Alô TV Brasil, para que você possa acompanhar os nossos próximos programas. Muito obrigado e até a próxima.